Capítulo 9. Tem alguém comigo? Na segunda-feira, o psiquiatra de plantão ouviu satisfeito o relatório da laborterapeuta da clínica. Aquela menina que durante 4 semanas permanecera alheia a tudo, recusando-se a participar de qualquer das atividades programadas, tinha começado o dia de maneira diferente. Fora a primeira a apresentar-se na oficina de trabalhos manuais. Alegre e comunicativa, insistira em aprender a receita de papel machê e atirara-se ao trabalho. Tinha até exercido uma boa influência sobre outra paciente, uma mulher que só trazia problemas, mas que agora aceitara trabalhar na oficina, imitando a jovem companheira. O psiquiatra, um jovem plantonista, tinha razão em estar satisfeito. As duas não eram suas pacientes diretas, mas, quando havia problemas com alguma delas, ou quando qualquer delas se recusava às atividades ocupacionais, era ela quem recebia as repreensões. Aquela era uma clínica particular, uma empresa. As ricas famílias dos internos tinham de ficar satisfeitas com os resultados, e, para elas, bons resultados era ver seus entes queridos fabricando bugigangas, mansos e comportados, sem pensar. Ninguém quer saber o que pensam os loucos. Esta massa é para as cabeças dos fantoches. Se faz com o papel higiênico. Vamos picar bem o papel e deixar de molho no balde com água, até ficar tudo bem empapado. Vamos, meninas! Quanto mais inferior a qualidade do papel higiênico, melhor, dissera a orientadora de trabalhos manuais. Primeiro, tinha sido preciso picar 2 rolos inteiros em pedacinhos minúsculos. O melhor seria ralar o papel, desfazê-lo em pó, mas Thelma não tinha tempo a perder. Para a execução do plano que ela e Tiago tinham combinado, os bonecos não precisavam ficar perfeitos. Agora, meninas, vamos tirar o papel de dentro do balde e espremer o máximo possível. Thelma trabalhava depressa. A seu lado, Dona Borboleta imitava seus gestos, obediente. Thelma não conseguia pensar na pobre mulher sem compará-la a uma borboleta. Já era idosa e percorria os corredores da ala feminina esvoaçando, sorridente em sua louca magreza, como uma borboleta recém-saída do casulo. Do outro lado de Thelma, Dona Vilma, uma gorda desligadíssima do mundo, mexia nos apetrechos, como se não ouvisse as explicações da orientadora. Viram, meninas? Temos vários bolos espremidos de papel molhado. Parecem croquetes, não é? Agora vamos desfazer os croquetes assim. Já estou indo, senhora, já estou indo, respondia alegremente Dona Borboleta, atirando-se ao trabalho com afinco. Thelma percebera que a mulher tinha um tipo manso de loucura. Era humilde em sua alienação, sempre pronta para obedecer a todas as ordens, por mais malucas que fossem. Muitas vezes fora punida apenas por cumprir uma loucura que não inventara, mas que fora sugerida por alguma companheira. Já que era assim, Thelma concluiu que Dona Borboleta poderia ajudá-la. Todas terminaram? Vejam, temos agora bastante farelinhos de papel molhado. Podemos começar a fazer a massa. O próximo passo é fácil. Vamos fazer uma cola de farinha de trigo e água, como um mingau bem grosso. Vamos lá,
Já separei 250 gramas de farinha de trigo para cada uma. Peguem as panelinhas. Dona Vilma, não coma a farinha, por favor. Dona Vilma parecia não ouvir. Em compensação, Dona Borboleta respondia, como se tudo estivesse sendo dito para ela. Já estou indo, senhora. De acordo com os planos que a menina havia traçado com Tiago, os bonecos tinham de ficar prontos até o final da semana. E Dona Borboleta era jeitosa. Poderia ser útil, porque Thelma era desajeitada. Foi só ordenar a pobre que a ajudasse com os fantoches para ser imediatamente obedecida. Assim, pelo menos, Dona Borboleta passaria um bom tempo sem ser punida por atitudes malucas alheias à sua vontade. Seria bom para as duas. A mulher faria 2 bonecos e Thelma faria os outros 2. Dona Vilma, não é para experimentar o mingau. A senhora vai se queimar. Dona Vilma, já estou indo, senhora. Já estou indo, repetia monotonamente Dona Borboleta, enquanto Dona Vilma vinha mexer no seu mingau quase pronto. Dona Borboleta, a velha louca, devia ter sido boa cozinheira, mas Thelma não sabia nem fritar um ovo. Dona Borboleta ajudou-a com a cola de farinha de trigo. Dona Vilma queimou o seu mingau. Cada uma de vocês tem um pacotinho com 100 gramas de alvaiade. É esse pozinho branco e essa garrafinha aí contém goma arábica. Tudo pronto? Tudo pronto? Vamos misturar a massa nas bacias. Todo mundo tem a bacia de plástico. Thelma atendia a todas as instruções. Dava um pouco de nojo no início. Com as mãos, misturou os farelos de papel molhado com a cola de farinha ainda um pouco quente. Quando a massa ficava meio seca, era só juntar grama arábica. Era só juntar goma arábica. Se ficasse muito líquida, muito mole, era só misturar um pouco de alvaiade. Quando fica mole demais, era porque havia pouco farelo de papel molhado. Tudo tão simples, pensava Thelma. Seria bom se eu pudesse moldar minha vida assim. Seria bom se eu pudesse saber o que falta para a perfeição, a ponto de poder acrescentar aos poucos aquilo que faltasse. O que falta para provar que o meu fantasma está certo? Como seria bom se ele estivesse errado? Seus dedos mergulharam na massa, como os de uma cozinheira ao preparar massa de torta. Sentiu uma coceira no nariz. Por que o nariz sempre coça quando a gente está com as mãos ocupadas? Melequenta essa massa, não é, meninas? Mas não se preocupem, misturem bem. Aos poucos, vai ficando mais uniforme. Quando desgrudar das mãos, já estará pronta. Dona Vilma, não coma a massa, isso vai lhe fazer mal. Já estou indo. Me espere, já estou indo. No final, foi só juntar uma pitada de pó de ácido bórico para não dar bicho nos bonecos depois de prontos. Para não dar bicho na cabeça do boneco, sorriu Thelma por dentro. Aqui, todas as cabeças já estão bichadas. Tem gente que usa vinagre em vez de ácido bórico, mas a massa fica muito fedida, meninas. A massa estava pronta. Dona Borboleta trabalhava com alegria, como se aquela fosse sua profissão. Deixem a massa de lado por um momento. Vamos preparar a forma do boneco.
Peguem seus pedaços de pano. Devem ser mais ou menos do tamanho de um lenço, como esse. Vamos fazer uma bola com esta serragem aqui deste barrilzinho. Estão vendo? Uma bola bem apertada. Ajustem a margem bem firme no lenço nessa madeirinha roliça. O certo é ficar parecido com uma baqueta de bumbo. Cada uma de vocês tem uma garrafa vazia. É para equilibrar a forma, assim enfiando a madeirinha na garrafa, com a bola de pano para cima. Já estou indo. Naquela altura, Dona Borboleta adiantara-se a Thelma. Executava o que a orientadora indicava, sem ligar para o que a menina estava fazendo. Cobriu a forma de pano com a massa e começou a modelar uma carinha. Por que está chorando, Dona Vilma? A senhora está indo muito bem. Já era hora do jantar e as atividades da oficina tinham chegado ao fim naquele dia. O boneco de Thelma era uma carantonha bem sem jeito, mas, depois de pintada, com um bigode, poderia passar perfeitamente por uma caricatura do Dr. Poloni. Dona Borboleta já tinha terminado as duas cabeças de mulher. Estavam lindas. Essa pobre alienada poderia ser uma artista se não fosse louca, mas se não fosse louca, seria ela uma artista? Vamos parar por hoje, meninas. Afinal de contas, para ficar bem seca e ser pintada, a massa leva 7 dias, mais ou menos. 7 dias? Thelma não tinha todo esse tempo. O plano estava marcado para domingo de manhã. E agora? A orientadora de trabalho, manuais, pareceu adivinhar o pânico da menina. Quem não tiver paciência para esperar, pode apressar a secagem da massa colocando os bonecos em forno quente já apagado por algumas horas. Mas aí a massa fica ruim, quebra-se como biscoito. Vai durar muito pouco. Que alívio! O forno resolvia o problema. Thelma não precisava que os bonecos durassem muito, só algumas horas, só para um espetáculo. Já estou indo, repetia Dona Borboleta, irritando todos, mas feliz com o trabalho que executava. Thelma conseguiu autorização para levar o resto do material para o quarto e terminar o boneco depois do jantar. Tinha muito tempo, mas não queria arriscar. Oh, Dona Thelma! Oh, Dona Vilma! Por que jogou seu boneco no chão? Cuidadosamente, Thelma puxou a madeirinha e a serragem da forma saiu facilmente pelo orifício do pescoço dos bonecos que ela e Dona Borboleta tinham feito. Os 4 fantoches estavam secos, pois a menina conseguira que a orientadora os deixasse por algumas horas dentro do forno na cozinha da clínica. Cabeças ocas, sorriu Thelma para Dona Borboleta, referindo-se aos bonecos e às suas colegas de sanatório. Já estou indo, mamãe. A menina estava fascinada com o próprio trabalho, sem a serragem e sem o paninho que servira como forma. A cabeça ficara leve, fácil de manipular. Nos dias que se seguiram, as internas aprenderam a fazer as roupinhas dos bonecos. No final dos pescoços de papel machê, tinham deixado um rebordo que seguraria as roupinhas.
fizeram vestidos, terninhos e chapéus com retalhos, roupas do tamanho de uma mão, como uma luva muito larga. Os braços seriam os dedos médios e polegar. O anular e o mínimo ficavam fechados contra a palma da mão, enquanto o indicador, levantado, sustentava o boneco enfiado no orifício do pescocinho por onde saíra a serragem da forma. Thelma espetou o dedo várias vezes, tentando costurar. Dona Borboleta teve de terminar as roupinhas dos fantoches. Só os 4 bonecos de Thelma e Dona Borboleta estavam prontos para receber pintura. A pintura dos outros ficaria para a próxima semana, quando todas as cabeças estivessem secas. Já estou indo, mamãe. Não brigue comigo, mamãe, pedia a velha Dona Borboleta para uma mãe que já devia estar morta há muito tempo. Thelma olhava com pena para a velha louca que tanto a ajudava. A loucura da mulher devia ter algo a ver com a morte de sua mãe. Já devia ser uma velha loucura. Vai ver, a morte das mães enlouquece as pessoas, pensou Thelma. Será que eu estarei assim daqui a alguns anos? Será que a mãe da Dona Borboleta também foi assassinada? Será que apareceu dentro de um copo? Será que Dona Borboleta teve de se vingar do próprio pai? Será por isso que ficou louca? Mesmo sem o auxílio da orientadora de trabalhos manuais, Thelma e Dona Borboleta pintaram os fantoches, 2 mulheres e 2 homens. As mulheres, modeladas e pintadas por Dona Borboleta com tinta guache, estavam perfeitas. Os homens, trabalho de Thelma, estavam grotescos, mas serviriam. Ah, sim, serviriam, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, Thelma fingira tomar os medicamentos da noite. Escondera os comprimidos debaixo da língua e depois cuspira tudo na pia. Mas, mesmo sem calmantes, o sono já tomava conta dela. Olhou embevecida, quase enraivecida, para os 4 bonecos com suas caretas cômicas, enquanto os colocava cuidadosamente em uma sacola. Pareciam aquelas cabeças encolhidas pelos selvagens, como já tinha visto em uma enciclopédia. Mas, para ela, estavam lindas. Eram a única bagagem que levaria dali no dia seguinte, o domingo de visitas. Acho que é a primeira vez que eu faço alguma coisa assim com as minhas mãos, comentou Thelma para si mesma, quase esquecida do trabalho de Dona Borboleta. Apagou a luz e deitou-se. Aquela era uma clínica cara para loucos de família rica e havia um quarto para cada interna. Mas, naquela noite, Thelma não se sentia só. Tem alguém comigo?